How's everyone? Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos aqui estudar the conditionals. The conditionals, os condicionais. Vimos esse conteúdo no segundo ano, só que o autor da coleção Alive High, ele aponta para a unidade 4 a recapitulação, fazer uma recapitulação do the conditional, dos condicionais, certo? Então é muito fácil. Se a gente tem alguma dúvida, a gente vai esclarecer aqui. Nós vamos só fazer uma breve revisão, tá bom? Vamos começar aqui pelo zero conditional. Zero conditional. O zero conditional é usado para expressar fatos, ok? Fatos, verdades, tá bom? E a característica principal do zero conditional é que os verbos que aparecerem na frase, eles têm que estar no simple present. Os dois verbos têm que estar no simple present. Vou colocar aqui um exemplo aqui. If we heat water, it boils. Então, aqui, if we heat water, it boils. Apareceram dois verbos. Primeiro verbo, to heat, que é o verbo aquecer, e o segundo verbo, boil, to boil, que é o verbo ferver. Então, isso aqui é um fato. Se nós aquecermos a água, ela ferve. Então, veja que os dois verbos, eles estão no simple present. Característica principal do zero conditional, que os dois verbos têm que estar, eles devem estar sempre no simple present. Ok? If we heat water, it boils. Se nós fervermos a água, ela ferve. Então, muito simples, fácil, né? Dois verbos, está sempre o quê? No presente, né? Aqui, professor, mas no boils tem S. Por que tem S? Terceira pessoa aqui, o it, né? O verbo varia, né? Regra geral, S, né? Vimos aquelas regras lá no primeiro ano, no simple present, né? Também no segundo ano. Então aqui é por isso que tem um S aqui. Então vamos agora aqui, pessoal, recapitular first conditional. Vimos aqui o zero conditional. Vamos agora para o first conditional. O first conditional é o primeiro condicional. Lembrando que aqui a contagem começa pelo zero. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Então, começa pelo zero. Vimos aqui o zero conditional, agora vamos ver aqui o first conditional. A característica do first conditional é que o verbo tem que estar no simple present, no presente simples, e o segundo verbo que vai aparecer, vai aparecer o auxiliar will. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o resultado. Um exemplo, vou colocar aqui uma frase para exemplificar. If it rains, I will stay at home. Então aqui nós temos o primeiro verbo, o verbo to rain, que é o verbo chover. Ele tem um S porque tem um it aqui, é afirmativa, né? Então, if it rains, se chover, I will stay at home. Eu ficarei em casa. Então, apareceu aqui o will. A função do will é colocar o verbo seguinte no simple future, no futuro simples. Ok? Então, aqui nós temos, se chover, eu ficarei em casa. First conditional. Característica principal do first conditional. Qual a característica principal? Verbo no simple present e a presença sempre de will. Lembrando que aqui eu escrevi I will separado, mas você pode escrever, juntar o sujeito com auxiliar. Vai ficar I'll.
I'll stay at home. Certo? Pode ser assim a forma abreviada ou I will mesmo. E o will serve para todos os pronomes pessoais, para I, you, he, she, it, we, they, certo? Você pode usar o will para todo mundo, tá bom? Então, first conditional é isso aqui. Verbo no simple present, vai aparecer o auxiliar will, colocando o verbo no simple future. Ok, galera? Então vamos agora para o second conditional. Second conditional. Second conditional, a característica dele é a seguinte: vai aparecer o verbo no simple past tense, no passado simples, vai aparecer o auxiliar would, que a função do would, do auxiliar would, é colocar o verbo seguinte no futuro do pretérito. Certo? Vou escrever aqui uma frase para exemplificar melhor o que eu estou falando. Tá bom? If I were you, I would study hard. Então vamos observar esta frase. If I were you, I would study hard. If I were you, I would study hard. Então significa, se eu fosse, no sentido de ser, né? Se eu fosse você, eu estudaria mais. Então a característica do second conditional, qual é a característica principal dele? O verbo aqui no simple past tense, no caso were. Were é o passado simples do are. Vai ser were. Nós já vimos, né? De are é were. Professor, mas aqui tem I. Não seria was aqui, was? Que alguns falam was, mas não é was, é was. Não, nesse caso aqui é uma exceção da gramática, certo? No condicional, se bem que tem alguns autores em algumas gramáticas que eu já vi também, principalmente em gramáticas americanas, eu já vi algumas frases, ao invés de usar o were, estava usando o was. Mas geralmente, 90%, sim, em termos de gramática, eles trazem um were, tá bom? Mas se você vai se deparar com textos em inglês, e dependendo da origem do texto, ele pode estar escrito numa condição, no caso, if I was, usando o was aqui no caso, né? Mas, em via de regra para o Enem, né? A gente dá preferência para essa forma aqui, certo? If I were you, mas vai ser cobrado isso aqui. No caso para I were you, tá bom? É um ponto a se falar sobre isso aqui, né? Então, if I were you, I would study hard. Se eu fosse você, eu estudaria mais. Mais no sentido aqui é arduamente, bastante, né? Bastante, certo? Hard. Então aqui a característica principal, o verbo no passado simples, a presença de would. Qual a função do would, do auxiliar would? É colocar o verbo study, o futuro do pretérito. Estaria, iria, estudaria, no caso, estudaria. I would study, eu estudaria. Dá uma ideia de algo hipotético, duvidoso, né? Certo? Então é isso aqui, pessoal, o second conditional. Vamos ver aqui o third conditional. Como é que funciona o third conditional? Third conditional. Third conditional. Terceiro condicional. Lembrando que é a contagem do zero, né? Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Certo? Vamos aqui escrever uma frase para explicar que vem a ser o third conditional.
Espero que você consiga ver, né? So, let's see. O third conditional. A característica do third conditional é a seguinte. Nós teremos sempre a presença de had. A presença de had. Sempre a presença de had. Certo? O verbo seguinte que estiver à frente de had, ele tem que estar no past participle. No particípio passado. Past participle. Particípio passado. Sim. Sim é particípio do verbo to see. To see, saw, seen. E outro que vai aparecer sempre aqui, essa estrutura would have. Sempre vai aparecer would have. Certo? Tem que estar obrigatoriamente. Must, it must, deve. Deve aparecer sempre o had e deve aparecer would have. E o verbo tem que estar no particípio. E o verbo aqui também no particípio. Todo o verbo que aparecer aqui no third conditional, obrigatoriamente, tem que estar no past participle, particípio passado, certo? Então, vamos traduzir esta frase. Se eu tivesse visto Ana, eu teria conversado com ela. Então, se eu tivesse visto Ana, é claro que eu não a vi. Eu não a vi, né? Aqui é uma hipótese, algo duvidoso. Né? Então está dizendo, se eu tivesse visto Ana, eu teria falado ou conversado com ela, que é o verbo conversar, né? Talk. Tá? Talked, conversado. If I had seen Anna, I would have talked to her. Então, se eu tivesse visto Ana, eu teria conversado com ela. Qual a característica principal aqui, pessoal, do third conditional? The third conditional, do terceiro condicional. A presença, primeiro, a presença de had, sempre tem que ter o had. O verbo seguinte tem que estar no past participle, no caso sim. E vai aparecer a estrutura would have. Obrigatoriamente tem que aparecer would have. E o verbo seguinte também tem que estar no past participle. Todos os verbos que aparecerem aqui tem que estar obrigatoriamente no past participle e tem que ter essa estrutura aqui. Então, se eu tivesse visto Ana, eu teria conversado com ela. Então é isso aqui, galera. Muito simples, né? Você deve estar se perguntando aí, professor, por que você está fazendo aula aqui pelo YouTube, não pela plataforma? Daqui vou ter que explicar para você, certo? Aproveitar o ensejo. Que meu notebook está com problema. Ele está com problema de entradas, né? Não está saindo áudio, não está tendo entrada para fone. Então não dá para eu fazer um trabalho pela plataforma, assim, no caso, assim, uma aula online, tá bom? Mas eu devo estar consertando, mandar ajeitar esse computador, porque nós estamos agora na pandemia, infelizmente, né? A gente, brevemente, nós estaremos na plataforma, se for da vontade do Altíssimo, né? Então, pessoal, é isso aqui. Eu vou estar enviando para vocês o conteúdo sobre isso aqui, The Conditionals. É muito simples. E o nosso próximo conteúdo é o Past Perfect Progressive, ou Past Perfect Continuous, que é um conteúdo do terceiro ano, esse tempo verbal. Que nós vimos na nossa aula deste ano, no início deste ano, né, sobre os tempos verbais em inglês. São 12 tempos verbais, né, que há na língua inglesa, né? 12 tempos verbais. E tem alguns tempos verbais que a gente pensa que sabe, quando vai ver, não está sabendo, né? Como usar, diferenciar quando é que eu devo usar esse tempo verbal. Então, para a próxima aula, você pode ir fazendo uma pesquisa aí sobre o Past Perfect Progressive, certo? Que é o passado perfeito progressivo, né? Na língua inglesa, tá bom? Goodbye. Thank you very much for your attention. See you around. See you later. Até mais, pessoal.